Olá, pessoal. Eu sou a Karen Sacomã, farmacêutica e coordenadora de farmacovigilância do Axê Laboratórios. Eu sou Isabela, eu sou gastropediatra, sou gerente médica do Axê e hoje eu estou aqui com a Karen em comemoração ao Dia Mundial da Segurança do Paciente para falar do tema escolhido pela OMS esse ano, que é o uso seguro de medicamentos. Então, Karen, vamos lá. Com relação a esse tema de medicação segura, sem danos, você pode começar comentando qual a importância o que significa, né, o uso seguro de medicamentos? Claro! Então, para entendermos melhor a importância desse assunto, acho que a gente precisa começar chamando a atenção para o fato de que os medicamentos são o tipo de intervenção mais utilizado no mundo todo para assistência à saúde, né? E o uso de qualquer medicamento, ele traz algum risco inerente para a saúde do paciente. Porque quando a pessoa é exposta a uma substância, o organismo dela passa por uma adaptação totalmente individual em resposta àquele medicamento. Então, mesmo que o tratamento seja feito da forma mais correta possível, sem nenhum erro no processo, o risco ele ainda existe, apesar de ser minimizado, né? Algumas situações podem potencializar esses riscos de dano à saúde, como é o caso do que chamamos de erros de medicação. E o que seria esse erro de medicação? Seria, por exemplo, o uso de um medicamento vencido sem perceber, ou quando acontece a confusão da embalagem de 2 medicamentos que são muito parecidos e o paciente acaba fazendo uso da medicação errada. Ou seja, qualquer erro que poderia ter sido evitado e que pode levar a um dano de saúde do paciente. E um dado interessante, doutora Isabela, é que todos os danos à saúde que acontecem relacionados ao uso dos medicamentos, 50% deles são danos que poderiam ter sido evitados. Né? É incrível quando a gente tem acesso a esse tipo de dado, esse tipo de informação. Né? Pensar que metade são danos que eu já poderia ter evitado antes de ocorrer algum dano de saúde para o paciente. Então, o uso seguro de um medicamento, ele consiste num tratamento em que todos os envolvidos estejam cientes de como esse tratamento deve ser realizado e estejam alertas, né, tanto para evitar qualquer erro durante o processo, quanto para observar se a resposta individual do paciente àquele medicamento vai ser positiva. Né, isso inclui não só o médico prescritor, mas também o próprio paciente, o fabricante do medicamento, que é a indústria farmacêutica, o estabelecimento de saúde, que são as farmácias e drogarias que fazem a venda desse produto, e todos os demais que fazem parte desse processo. Ah, legal, Karen, super interessante. Mas quando você fala em estar alerta, né, para evitar os erros de medicação, quais medidas práticas você acha que a gente pode tomar para isso acontecer? Doutora Isabela, no caso do paciente, por exemplo, né, da pessoa que efetivamente vai fazer o uso do medicamento, acho que as principais medidas para se prevenir qualquer erro durante o tratamento é tirar todas as dúvidas com o profissional de saúde que está responsável por acompanhar esse paciente. Né, ler a bula do medicamento, o modo de usar, quais as precauções devem ser tomadas, se existe ali alguma contraindicação, até mesmo quais as reações que podem acontecer. E além disso, o paciente também deve prestar atenção em como armazenar o seu medicamento, né? Tanto em local e em condições adequadas. Praticar todas as medidas que vão ajudar e lembrar de usar a medicação no horário certo, sem se esquecer. E além disso, caso ele perceba que algum erro, né, acabou acontecendo durante o processo, ou mesmo que ele tenha apresentado algum sintoma, algum evento adverso, é importante que ele notifique essa ocorrência para o fabricante ou até para as agências regulatórias. É porque assim, quando essas entidades ficam cientes do que aconteceu, elas podem pôr em prática as medidas que vão evitar que aquilo ocorra novamente com outros pacientes. No caso de profissionais da saúde, por exemplo, temos as medidas de prevenção de erros de medicação, a busca por informações mais atualizadas, fidedignas sobre aquela medicação, até o cuidado no momento da redação da prescrição, para que aquela prescrição esteja legível, a atenção no atendimento do paciente, para entender se ele possui alguma condição contraindicada para aquele tratamento, se ele faz uso de outros medicamentos que podem ter aí algum tipo de interação.
Já no caso dos fabricantes, as indústrias farmacêuticas, obviamente elas devem garantir a qualidade em seus processos produtivos, né? Elas devem contar com a atuação do Departamento de Farmacovigilância, que é quem vai monitorar de uma forma ativa, de uma forma constante, a segurança dos medicamentos que estão em uso pelos pacientes. Já no caso dos estabelecimentos de saúde, como as farmácias, as drogarias, ela precisa garantir que seja dispensado o medicamento correto para o paciente, que estejam disponíveis somente os produtos dentro do prazo de validade, praticar medidas no armazenamento dos produtos de forma que minimize a chance de confusão de embalagem. A gente sabe que algumas embalagens são muito parecidas, os nomes dos medicamentos às vezes podem causar alguma confusão. E esse ano, para o Dia Mundial de Segurança do Paciente, a Organização Mundial da Saúde trouxe uma expressão, call to action, que a gente pode trazer para a nossa realidade como conheça, cheque e pergunte. Ou seja, conheça a sua medicação, né? Cheque se a dose está correta, se o medicamento que você vai fazer o uso está certo mesmo, se está no horário, se está na via de administração correta. No caso da equipe de saúde, se aquele é o paciente certo para aquela medicação. Pergunte. Pergunte se o paciente entendeu o tratamento que vai realizar. No caso do paciente, pergunte ao profissional de saúde, ao médico, ao farmacêutico, tudo que lhe gerou dúvida sobre o seu tratamento. Eu acho que assim a gente consegue contribuir, né, a não ter essas medicações sem danos. Ah, legal, Karen. E assim fica bem claro, né, o que todos nós podemos fazer para garantir que os medicamentos sejam utilizados sempre de forma segura, tanto o profissional de saúde quanto o paciente, tanto a indústria farmacêutica quanto a drogaria, a farmácia, né? Então, é bem interessante essas dicas que você deu. Então, para encerrar esse podcast, Karen, fique à vontade para os seus comentários finais. Bom, espero que esse podcast tenha contribuído para a informação de todos os ouvintes sobre esse tema, ressaltando a importância aí de todas as pessoas na prevenção desses erros de medicação e também na notificação dos eventos adversos quando eles acabam acontecendo. E se você gostou do podcast, deixa seu comentário, curta, compartilhe com seus conhecidos, até para que essas informações cheguem ao máximo de pessoas possíveis. Muito obrigada e até mais. Tchau, pessoal. Tchau, Karen. Obrigada. Um abraço. Obrigada, doutora Isabela. Tchau, tchau.